Eu sou servo e missionário Roberto. Quero pregar aqui que tem várias doutrinas nessa atualidade. E também, na atualidade, os primeiros cristãos tinham várias doutrinas. Mas a doutrina que o Cristo quer nos trazer, o que isso quer nos mostrar, o que isso quer nos abranjar, é uma doutrina só de uma unidade. Que não tem nada de homem. Que vem diretamente da revelação de Deus do alto. Porque em João 10:30, eu e o Pai são um. Olha só que interessante, ó. João 7, 14 até o 17. Ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: Este homem não fez estudo, de onde ele vem? Pois esse conhecimento das Escrituras? Respondeu Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina. É de Deus, você fala de mim mesmo. Olha só que interessante. A doutrina que eu tenho, que eu venho trazer, não tem nada de homem. É uma doutrina do alto, diretamente de Deus. E aquele que quer seguir a mim, tem que seguir essa doutrina. Como vai dizer em Lucas 16, 10, 16? Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então quem enviou essa doutrina foi o próprio Deus. O próprio Espírito Santo. Que deu a sua igreja. Então quem ouve a igreja, ouve essa doutrina. Quem ouve essa doutrina, ouve Cristo. Quem ouve Cristo, ouve o próprio Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo ele veio nos alertar para nós tomar cuidado com essa doutrina farisaica, essa doutrina judaica e essa doutrina de homens. Mateus 16. Olha só que interessante, ó. Do 16, do 6 em diante, ó. Jesus disse-lhe: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ó. Duas doutrinas tem. Dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe: homens de pouca fé, por que julgais que vós faleis por não teres pão? Ainda não compreendeis, nem vós lembrais de 5 pães e de 5.000 homens e de 4 cestos recolheste, nem dos 7 pães para os 4.000 homens de 4 cestos encheste. Por que não compreendeis que não é do pão que eu falava, quanto vós disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ó. Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha só. Os discípulos não estavam entendendo o que o Senhor estava falando. Cuidado com o fermento fariseu, cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do Herodes. Que é a doutrina de homens. Uma doutrina que não está respaldada, uma doutrina que não está diretamente da glória. Porque os povos, tanto judeus, tanto fariseus, não estavam guardando mais a lei. Não estava guardando mais o mandamento, estava transgredindo a lei e o mandamento. Onde está isso, servo Roberto? Mateus 15. Hipócritas 7 e 8. Olha só. Hipócritas. Bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo só me honra com os lábios. Seus corações são, porém está longe de mim. Vã é o culto que me presta, porque ensina preceitos que só vêm de homem. Marcos 7 também fala o mesmo ocorrido. Marcos, olha só que interessante. Marcos 8. O Senhor Jesus Cristo ele veio nos alertar e alertou os apóstolos naquela época. Jesus, ó, 8:15. Jesus advertiu ao abrir os olhos, cautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ó. Quer dizer, é doutrina de homens. O Senhor veio trazer uma doutrina do alto, da glória, em João 7, 14, 15, em Gálatas 1, 11, 12. A doutrina que eu pego, o evangelho que eu pego, não tem nada de homem, mas mediante a revelação. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os apóstolos e a doutrina dos apóstolos. Você vai pensar, sabe por que tu me persegue? Porque o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, que foi confiada a doutrina aos seus apóstolos. As apóstolos 9:2, ó. Bibrave Maria fala isso, ó. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Mateus 16,
16 até o 18, sobre te edificar minha igreja. Foi essa doutrina que edificou a igreja. Foi essa doutrina que permaneceu na igreja. Foi essa doutrina que os apóstolos abraçaram. Atos Apóstolos 2:42. Ele percebeu na doutrina dos apóstolos. Na comunhão da fração, na comunhão do pão. Na unidade. Tito 1, 9 e 10. Tito 9, 1, 10 vai ensinar. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar, segundo a sã doutrina, rebater os que contradiz essa doutrina farisaica, que só vem degrinir a igreja, só vem perseguir a igreja, fala que o Papa é o anticristo, fala que a igreja católica é a Babilônia. Então, se a igreja católica é a Babilônia, então joga a sua Bíblia fora, porque graças a essa igreja prostituta, essa igreja Babilônia, você tem essa Bíblia. Quando Satanás, Mateus 4, Lucas 4, veio pregar para Jesus Cristo, ele pregou uma doutrina de homens, material. Te darei tudo se prostrar e me adorares. Te darei glória, te darei reinos. A doutrina farisaica, a doutrina judaica, a doutrina herediana é uma doutrina material, a doutrina de homens. Muito diferente da doutrina do Senhor. A doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala e confirma isso também. Gálatas, primeiro livro ali, Gálatas 1, ó. Assegura-vos, irmãos, 11 e 12, ó, que o evangelho pregado por mim não tem nada de homem. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Cristo, do alto da glória. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós. Aí querem perturbar o evangelho de Cristo. Romanos 17, 18. Roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo apartando da doutrina que recebeste. Evitais. Estes tais não servem o Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre com palavras adocicadas e linguagem lisonja. Engana os corações simples. Que as pessoas não entendem a Bíblia. É isso que o Senhor está repreendendo. Essa doutrina que você vê aí, dessas igrejas aí, farisaicas, essa doutrina judaica, nós temos que guardar o sábado, nós temos que fazer campanha do dízimo, propósito, nós não estamos na lei não, mano. Gálatas 5:4. Maldito aquele que segue o regime da lei, tá? Decaíste da graça. Em Gálatas 3:10, se você guardar um regime, um mandamento da lei, você tem que guardar todos os 600, senão você vai ser maldito. Nós estamos no tempo da graça, a doutrina da Santa Igreja que foi confiada, coluna sustentada na verdade, 1 Timóteo 3:15, Efésios 5, 25 até o 27. Deus amou de tal maneira a igreja que deu o seu sangue, Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 20, 28, foi constituída com o seu sangue, foi comprado com o seu sangue. Que ele confiou essa doutrina aos apóstolos. Pedro, 2 Pedro 3:3. Uma só doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só comunhão. Efésios 4 e 5. Glória a Deus, aleluia. É isso, meu irmão, que o Senhor quer nos mostrar, essa amplitude de uma unidade. 1 Coríntios 1:10. Filipenses 2:2. Atos Apóstolos 2:42. Atos Apóstolos 2:47. Uma comunhão. Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo desceu com um paráquio só de uma unidade. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo.